Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras aqui do canal Sem Censura. Estamos aqui hoje para falar diretamente aqueles que porventura votaram em Bolsonaro e que estejam assistindo esse vídeo. Eu quero perguntar o seguinte: já começaram a se arrepender? Lá na campanha vocês falaram, melhor já ir se acostumando. E agora eu falo, melhor já ir se arrependendo. Né? Nós tivemos uma cerimônia de nomeação, de posse, mais assustadora, mais autoritária na história desse país. Lógico que a grande imprensa não mostrou, porque estão receosos de repressão, porque a única coisa que esse sujeito sabe fazer é agir com brutalidade, com crueldade, ameaçando cortar verba publicitária de quem não publicar notícias favoráveis a ele. E como os companheiros, alguns aí porventura não sabem o que aconteceu, nós aqui do Sem Censura vamos falar. A cerimônia de posse daquele cidadão, os jornalistas que foram cobrir o episódio, lamentável, diga-se de passagem, eles ficaram confinados numa sala, eram quase 100 pessoas e tinham somente um banheiro. E os relatos de uma jornalista chamada Mônica Bergamo, não é ligado ao PT, podem ficar tranquilos, né? Foi assim, assustador, né? Os seguranças orientaram os jornalistas a não fazerem nenhum movimento brusco, porque senão eles poderiam ser alvejados pelos snipes, né? Coisas assim, assustadoras. A jornalista chinesa, ela tem uma crise de pânico e pediu para não continuar trabalhando ali, né? Então, assim, foi um momento em que o Bolsonaro ele deu um recado de como ele vai se comportar com relação aos jornalistas. Aqueles jornalistas, aqueles meios de comunicação que forem desfavoráveis ao seu governo, ele vai agir dessa maneira, com crueldade, com brutalidade, né? A maçã, galera, maçã, não poderiam andar pelos locais onde iriam acontecer os eventos, não poderiam andar com a maçã inteira, porque eles falaram que poderia machucar o presidente. Tinha que ser partida ao meio, né? Mas também não poderiam ter faca. Então aqueles jornalistas passaram por situações constrangedoras. Tivemos também um discurso de posse, onde ele não apresentou nenhuma solução para os problemas que o país enfrenta. Falou que a bandeira brasileira nunca será socialista, nunca será vermelha, ou seja, nunca será socialista. Aí eu pergunto, quando que o Brasil chegou perto de adotar um regime político socialista, gente? Nosso país é um dos que os bancos financeiros, as instituições financeiras mais têm lucro. Isso é socialismo? Então parece que ele não saiu do palanque de candidatura, pelo contrário. E o primeiro dia de governo, ele já estabeleceu regras, né? Já impôs a sua forma autoritária de governar. Primeiro, com relação ao salário mínimo. Ele se recusou a conceder R$8 o salário mínimo do trabalhador. Para você que não recebe o salário mínimo, talvez isso não faça diferença alguma, mas para o assalariado faz toda a diferença sim, né? E com relação aos povos indígenas, se você talvez não se importe com os outros, né, talvez essa informação não terá relevância alguma, mas a questão indígena ficará submetida aos ruralistas, as questões de demarcação de terra. Meus amigos, a situação é muito séria, é muito grave. É a mesma coisa de colocar uma raposa para cuidar do galinheiro. Isso vai trazer sérias consequências para a população nativa no nosso país. O Ministério do Trabalho deixou de existir. Eu sempre tenho o hábito de falar que se o Vargas estivesse entre a gente aqui, ele estaria muito frustrado, né? Porque um dos mecanismos de proteção do trabalhador, as relações trabalhistas, é justamente o Ministério do Trabalho que já acabou, já promoveu a sua extinção.
Então, é melhor a gente ter consciência do que está acontecendo, porque como eu sempre ressalto, ao contrário dos bolsonaristas, dos direitistas, né, quem é da esquerda não vive política só de 4 em 4 anos como eles, né? Nós estamos constantemente criticando, constantemente se posicionando, seja o governante de direita, de esquerda, seja lá qual for. Nós sempre temos uma opinião formada. E eu quero voltar um pouco na questão dos discursos, falando que vai acabar com a ideologia de gênero, com a doutrinação. Meus amigos, eu sou professor com muito orgulho. E é inviável falar isso em pleno século XXI. Os alunos chegam em sala de aula com sua opinião formada. Essa idiotice que aquele boçal sempre ressalta, é justamente para tirar o foco de toda a sua incapacidade de governar. Para mim, ele é um analfabeto em todos os sentidos, né? Mas ele conseguiu ludibriar boa parte da população brasileira. E eu quero terminar esse vídeo dizendo que estaremos atentos, vamos continuar a nossa posição crítica, contundente, de resgate da democracia brasileira. Não vamos desistir, né? Ele ameaçou prender ou expulsar os vermelhos do país. Eu quero dizer o seguinte: quando um navio começa a afundar, os ratos são os primeiros a saírem, né? E quem é militante, tem certeza, não é covarde, muito menos rato. Então nós vamos à luta. E teremos consequências? Sim. Porque, por exemplo, uma das resoluções que ele baixou no dia de ontem foi extinguindo, acabando com uma das secretarias dos direitos humanos que cuidava justamente da diversidade. Então a população LGBT vai sofrer com umas sérias consequências com essa atitude. E o nosso país, infelizmente, é uma das nações mais intolerantes, nesse sentido de aceitar a diversidade sexual, a diversidade religiosa. E muitos conflitos são gerados através disso. Então, é lamentável, é uma tragédia o que vai acontecer nesse país. E você que votou no Bolsonaro, sinta-se responsável por isso, porque o seu voto contribuiu. Cada gota derramada de sangue de inocentes, diante da intolerância, diante da brutalidade, diante da ignorância e do preconceito, cada gota de pessoas inocentes que forem derramados, você que votou no Bolsonaro, você será responsabilizado. Sinta-se culpado. Então eu quero terminar dizendo que estaremos sempre atentos, conscientes, divulgando, não vamos abaixar a cabeça. Começou a ditadura? Começou. Mas vamos para a resistência, vamos à luta e desistir jamais. Só começou a batalha, né? Mas eu acredito que esse governo, diante das atrocidades que já começou a cometer, diante das imbecilidades que já vem promovendo, o povo brasileiro vai acordar. E até mesmo os bolsominions que votaram nesse infeliz, até mesmo eles poderão se unir para que possamos voltar com a democracia para essa nação, né? Acabar com aquela corja de ministros incapacitados, como a ministra Damares, por exemplo, que hoje teve a insensatez de falar que as meninas devem usar roupas rosas e os meninos utilizarem roupas azuis, né? Não tem nem o que comentar, porque esse fundamentalismo religioso não cabe em nossa nação, que é uma nação marcada pela pluralidade religiosa. Esse fanatismo que está imperando no alto escalão do governo desse infeliz, isso não cabe à nossa sociedade. Uma sociedade marcada pelo sincretismo religioso, pela diversidade. Então, e isso evidencia a questão da intolerância com relação à diversidade
sexual. Então, estamos aqui para resistir e qualquer dúvida, qualquer sugestão, estaremos sempre à disposição. Lutar sempre e desistir jamais. Como disse o Che Guevara e como disse o presidente Lula, naquele dia trágico da sua prisão, no dia 7 de abril do ano passado, os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Então estaremos sempre juntos, sempre unidos, para que possamos resistir às brutalidades que esse governo cometerá. Um grande abraço, saudações a todos e, como sempre, Lula livre. Valeu, galera!